Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre o papel do Estado na proteção e preservação das nações indígenas brasileiras. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, sobre os povos indígenas e tribais, foi ratificada pelo Brasil em 2002 e entrou em vigor em julho de 2003. Os países signatários dessa convenção se comprometeram a consultar os povos interessados quando fossem previstas medidas legislativas ou administrativas que os afetassem diretamente, garantindo a participação real dos povos indígenas, tribais, na tomada de decisão. Qual o andamento do processo para a regulamentação dessa convenção no Brasil? Abri com isso aqui, porque o Daniel estava falando uma coisa, dizer o seguinte, quer dizer, os povos indígenas não estão sendo consultados adequadamente. A gente não tem cumprido dimensões como essa, e em alguns aspectos a gente tem regredido. Estava levantando aqui a questão jurídica na Raposa Serra do Sol, onde, segundo você, houve ali uma perda de direitos, ou de reconhecimento de direitos das nações indígenas. Né? Eu queria retomar daí. Dizer, as populações indígenas têm sido ouvidas adequadamente? Bom, essa questão que eu estava colocando em relação ao judiciário, enfim, foi também colocada essa questão da Convenção 69 durante o próprio julgamento da Raposa Serra do Sol, né? Apesar da gente ter tido uma vitória, né, parcial em relação ao reconhecimento da terra indígena Raposa, o próprio ministro relator colocou a questão do 169 como secundária, né? Ele, apesar de ter dado um voto favorável, disse que o Brasil não precisava dessa convenção porque a própria Constituição garantia o direito tanto a ouvir os povos indígenas quanto a garantir, enfim, o seu direito territorial, a proteção de sua organização social e todas essas coisas. Então, eu acho que em vários âmbitos a gente pode ver essa situação. Eu acho que em outros domínios a gente teve avanço no sentido de melhorar a escuta em relação aos povos indígenas. Em que sentido, por exemplo? Alguns exemplos. Avanços, eu não sei se concretos, mas a gente está tendo agora alguns seminários em Brasília no sentido de tentar regulamentar a Convenção 169, enfim, no país, né? A FUNAI, o Itamaraty, tem vários órgãos envolvidos nisso, eu não sei. Isso não é nenhum avanço concreto, é só uma iniciativa, né? Na prática a gente vem... Ou seja, mas pelo menos há discussão sobre essa questão no âmbito do governo, enfim, para cumprir aquilo que ele próprio consignou e as políticas públicas de certa maneira ele também constituiu, ele é signatário, não é? Olívio, como é que vocês têm visto essa dimensão? Porque tem uma grita geral, e parece que com razão, de lideranças indígenas, no sentido de que elas não estão sendo ouvidas, não estão sendo respeitadas, não só como lideranças de grupos indígenas, mas na condição de nações que têm direito e que têm um direito à soberania, que inclusive constitucionalmente no Brasil deve ser respeitado. É verdade, quer dizer, é isso mesmo? As lideranças indígenas não estão sendo ouvidas, por que não estão sendo ouvidas, desde quando isso está acontecendo? Então, eu acho que na década de 80 até 90, eu vivi uma vida diferente, né? Então eu participei de muitos movimentos, muitas coisas sobre... Hoje eu falo assim que... Eu gosto sempre de falar assim, cada década é uma década, né? Então hoje continua com problema, mas eu acho que é melhor do que o passado, né? Então eu acho que as lideranças têm que continuar sempre lutando, mesmo não ouvindo, a gente vai falar no ouvido deles. Então a gente vai ficar falando para que aos poucos a gente vai crescendo. Porque hoje, por exemplo, eu sempre fico assim, converso lá na aldeia, né? Que a gente fica assim, como eu sempre vejo o passado com o presente. Hoje, por exemplo, nós temos uma coisa importante, que é nas aldeias do estado de São Paulo, por exemplo, você tem escola dentro da aldeia, onde os professores são dentro da aldeia, as crianças estudam dentro da aldeia. Então isso foi uma garantia de luta dos índios do passado. Isso foi uma conquista, uma né? conquista muito grande. Não existia isso. Não existia. Então, essas coisas, eu acho que ela vai crescendo aos poucos, mas a gente tem que continuar falando no ouvido dos deputados, porque eles são meio surdos mesmo, é doença antiga, e a gente tem que continuar falando no ouvido deles. Então, eu fico contente quando eu vejo lideranças lá em Brasília. Nós temos o Marcos Tumpão lá da nossa aldeia, e ele está sempre em Brasília. E eu fico mais na área que eu tenho uma ideia que eu falo assim, as aldeias precisam criar associação
para que a gente possa trabalhar dentro da aldeia. E depois tem as lideranças maiores, que são aqueles que vão para Brasília levar os conhecimentos de cada comunidade, né? Então, na nossa aldeia lá, a gente batalha muito através da associação. E eu sempre falo, não, tem muita coisa ainda para fazer, mas a gente está sempre lutando aos poucos. Benedito, por que ou melhor, quais são os mecanismos previstos de escuta às populações, às lideranças indígenas? São o quê? Audiências públicas, consultas públicas, há periodicidade, regularidade? A gente tem mecanismos, digamos, efetivos e que são, de fato, existentes? Então, acho que tem dois níveis. O nível da organização indígena. Então, as comunidades indígenas têm suas organizações próprias e... Um nível fundamental, porque a partir dele é que eles conseguem se fazer ouvir, né? Mas agora, nos mecanismos do Estado... Então, e tem também uma articulação regional, porque o grande desafio é articular etnias diversas, né? O étnico sempre divide, o que vai unir é o político. Então, nessa organização local, a gente acompanha aqui na cidade de São Paulo, tem o Conselho Estadual Indígena, que é ligado ao governo do Estado, e agora foi criado o Conselho Municipal, mas a gente percebe que precisa também ter uma outra articulação fora das instâncias, vamos dizer, oficiais, né? Então, é isso que a gente tem atuado. E depois tem uma articulação regional, tem a Arpim Sudeste, que é a articulação regional do Sudeste, né? Tem do Sul. Então, acho que é um aprendizado, quer dizer, os povos indígenas estão atentos, agora precisa ser muito claro o que a gente quer reivindicar, porque sempre há cooptação, né? Por parte da... poder local é muito poderoso, né? Então, aqui em São Paulo, a gente tenta ter uma discussão assim para deixar os indígenas mais independentes, né? E não sendo cooptados ou pelo poder público ou pelo poder econômico, né? Que também é bastante forte. Malu quer falar disso também? Não. Tem uma pergunta aqui que chegou pela internet. Se quiser comentar isso, depois eu faço a pergunta, senão eu já lanço já. Eu gostaria de comentar que nos últimos anos, até o governo do Fernando Henrique Cardoso, o orçamento da FUNAI vinha diminuindo lentamente, todo ano diminuía um bom tanto, né? Inclusive o Fernando Henrique teve até a intenção de fechar a FUNAI, né? A partir do governo Lula, isso ficou fora de cogitação e hoje em dia a gente lida também com um orçamento apertado. Estamos com o orçamento apertado. Houve um incremento orçamentário ou não nesse período Lula e agora Dilma? Sim, está se tentando aos poucos ir retomando, mas ainda não está o que deveria ser, né? Quer dizer, nem recompôs aquilo que perdeu? Não, longe disso, né? E, por outro lado, também, em termos de funcionários, nós somos poucos, acho que nós somos cerca de 3 mil funcionários no país, né? E é pouca gente e o ano que vem muitos irão se aposentar, né? Então, o governo Márcio Meira, o governo da FUNAI, né? Gestão Márcio Meira. Gestão Márcio Meira, propôs uma série de concursos públicos, esse é o terceiro que houve, né? O último foi o terceiro que houve, mas ainda falta para repor essa população, esses funcionários que vão sair. Ou seja, vai haver uma diminuição nos quadros da FUNAI para poder atender a população. Quer dizer, nós temos uma situação a ser revertida importante. Está falando de alguns indicadores que são importantes. Orçamento insuficiente, claro. Hoje, se a gente for perguntar para todas as áreas sociais, o orçamento é insuficiente. Mas você está dizendo com dado objetivo, quer dizer, da recomposição, ao menos recompor o orçamento que alguns anos atrás a FUNAI teve e que não tem mais. Por outro lado, recomposição de quadros que vão se aposentar ou estão se aposentando e que não há uma condição de recomposição de todo esse quadro, que já não é grande, apenas 3 mil funcionários, para os mais de 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil, do Brasil, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, o país inteiro. Quer dizer, nós temos uma situação continental
para um número muito pequeno de escritórios, enfim, de regionais e de funcionários efetivamente. Nosso espectador aqui, internauta, Antônio Amorim de São Paulo, vocês me desculpem, eu tenho que chegar perto porque a letra está pequenininha. Como os convidados avaliam os atuais conflitos entre os índios Pataxó, na região de Pau-Brasil, e em Itaju, da colônia, na Bahia? A gente teve agora no noticiário abordado como invasões de terra, né, dos índios Pataxó na Bahia, mas acho que é importante colocar um pouco do contexto dessa situação, né? Essa terra, esqueci o nome, do Paraguaçu. Catarina Paraguaçu. Catarina Paraguaçu era uma reserva do SPI, né, que foi constituída já na década de 20 e que depois os índios foram expropriados pelo próprio governo do estado, né? Uhum. E a FUNAI entrou com uma ação já na década de 80 para retomar esse território para os índios no Supremo Tribunal Federal, e até hoje essa ação não foi julgada, né? Então a gente tem uma situação de bastante insegurança jurídica gerada pela demora na conclusão desse julgamento no Supremo, né? Porque foi um erro de encaminhamento. Eu estava em Brasília em 83, quando teve o primeiro conflito, e ao invés de se encaminhar com uma ação conjunta e toda a terra, então eles dividiram as ações entre os 120 fazendeiros. Então eu me lembro, na época, o advogado do CIM falou assim, isso daí vai demorar 20 anos. Já não são 20 anos, são 26 anos, né? Quer dizer, ultrapassou a previsão dele, que era uma previsão extremamente pessimista. Então, é claro que depois as ações chegaram no Supremo e pararam lá. E os indígenas se cansaram disso. Então, eles estão retomando, quer dizer, fazenda a fazenda, e isso a um preço muito alto. Quer dizer, foram assassinados 3 lideranças. Eles estão conflagrados. Né? O próprio Galdino, ele fazia parte da delegação que havia ido a Brasília para fazer pressão, né, junto à Sexta Câmara, né, e dormindo lá no ponte ônibus, porque ele não pôde voltar para o hotelzinho que a FUNAI alugava na época, ele teve que dormir na rua, e lá ele foi confundido com um mendigo e queimado vivo, né. Aliás, uma situação que foi bastante trágica, né? Trágica e divulgada, né, na época. Tenho aqui um comentário de um índio, Leonardo Eratupã, de Florianópolis. Ele diz o seguinte: Dia do Índio é dia de reflexão para os povos indígenas e para os não indígenas. Também por isso, parabenizo o programa de colocar as questões indígenas em pauta. Abraços para os entrevistados. Coordenador técnico local de Palhoça, FUNAI. Tá? Então ele está nos ouvindo, está nos assistindo lá desde Santa Catarina. Obrigado, Tupã. Quer dizer, e essa questão, quer dizer, é a questão localizada, ou essa é uma situação específica, né? Você está dizendo, olha, tem uma questão jurídica tramitando há 26 anos ou mais tempo, etc. Mas há outras situações como essa pelo Brasil, né? Nós temos como, em última análise, quais são as saídas para isso? Quer dizer, quais são os caminhos que os movimentos, né, que a universidade, que as pesquisas têm apontado em relação a enfrentar esse tipo de questão e, digamos, dessa dívida histórica do Brasil. Quais são as saídas para isso? Queria aproveitar e mandar um abraço para o Leonardo, né? E tem um ônibus da nossa aldeia que vai sair hoje, de madrugada, está indo para Santa Catarina para visitar uns parentes lá de Santa Catarina. Bom, eu sempre falo assim que os conflitos nunca vai acabar, sempre vai existir. E eu há muitos anos eu escrevo e eu sempre falava para a turma, sempre eu converso com alguns da aldeia, né? Que hoje em dia a gente tem que escrever, porque é uma das armas para a gente mostrar a história para a sociedade. Então, sempre morreu índio, sempre teve líder assassinado. Eu sempre gosto de dar um exemplo desse líder. Nós temos um grande escritor aqui que é o Benedito Preza. Ele lançou um livro sobre o Marçal, que foi um dos grandes líderes da década de 80. E nessa época também a gente tinha o Ângelo Cretan, né, que foi assassinado no Paraná por defender suas terras, né? Então, sempre vai ter líder.
lutando e vai ter gente morrendo. Então a gente vê esse conflito lá na Bahia, vai acontecer problema mesmo, mas eu acho que a gente tem que também pedir, através da imprensa, pedir apoio mesmo para a sociedade, porque a sociedade tem que entender que as terras são deles, lá da Bahia. Então eles não são invasores, eles estão tentando recuperar o que já foi tomado, né? Então, através da escrita, ou através da imprensa, através dos amigos, a gente fazer divulgação mesmo. Porque hoje em dia a gente tem que aproveitar tudo que tem do nosso lado, né? Eu vou dar um exemplo, é coisa simples, mas eu sempre gosto de falar, né? Tem em Dourados, um grupo de índios lá, Bro MC, gravou um CD e eles cantam um rap em Guarani, é uma forma de defender, é uma forma de defesa através do próprio rap, né? E agora ele saiu num programa da televisão esses dias atrás, e agora o povo lá de Mato Grosso começaram a zombar eles no Facebook, né? E a gente começou a defender através do Facebook também, usando a defesa em favor deles, né? E agora o que aconteceu? Essa defesa foi se espalhando tanto que agora o Ministério Público lá de Dourados entrou com um processo contra essa moça, porque ela fez um racismo pesado contra os índios de Dourados. Então eu falei, não, então vamos tentar mexer com essa coisa aí, porque a imprensa é uma arma, a Facebook, internet. Então na aldeia a gente está lá, mas a gente não pode brincar com essas coisas, a gente tem que usar para o nosso bem. Então eu fico lá direto na internet e a gente fica vendo tudo que está acontecendo, e a gente sabe que no Brasil está cheio de coisa ruim acontecendo. Então vamos aproveitar tudo isso aí para a gente usar como forma de defesa. Então hoje em dia, nós luta, na aldeia, né? Nós temos que usar tudo isso, CD, música, livros, como forma de fazer como uma forma de defesa. Eu preciso fazer mais um intervalo, a gente volta já discutindo as saídas para esses problemas históricos e para essa dívida para com as nações indígenas. Até já!